O corpo de Moisés nunca foi encontrado. A história do Êxodo, que narra a maior fuga da história, aconteceu na época de Moisés. Esse relato descreve como mais de 2 milhões de escravos escaparam de um dos países mais poderosos do mundo. É uma narrativa repleta de milagres, muitos deles bastante conhecidos na Bíblia. Moisés, o líder dos israelitas, testemunhou mais milagres do que Abraão, Isaque e Jacó juntos. Estes milagres, que se sucediam um após o outro, mostravam como Deus intercedia pelo seu povo. Alguns deles parecem mágicos, como quando a vara de Moisés se transforma em uma cobra. No entanto, a maioria demonstra o poder de Deus sobre a natureza, mostrando que ele controla todas as coisas para o bem dos israelitas. Moisés era um homem que escapou da morte ao nascer. Na época, o faraó havia ordenado que todos os bebês do sexo masculino fossem jogados no rio Nilo, que era cheio de crocodilos. Os egípcios acreditavam que esse ato brutal era necessário para controlar a população dos israelitas. Porém, através da providência divina, Moisés foi salvo e criado na corte egípcia, recebendo a melhor educação possível. Moisés é considerado um dos maiores personagens do Antigo Testamento, ficando atrás apenas de Abraão. No entanto, sua vida na corte egípcia terminou abruptamente quando ele matou um feitor egípcio em um momento de fúria. Para escapar da punição, Moisés fugiu para o deserto. A jornada de Moisés é intrigante. Ele passou 40 anos como pastor de ovelhas antes de ser chamado por Deus para liderar os israelitas na fuga do Egito. O encontro de Moisés com Deus na sarça ardente é um dos momentos mais marcantes da Bíblia. Deus disse a Moisés que ele estava em solo sagrado e pediu que tirasse os sapatos. Em seguida, ordenou a Moisés que liderasse o povo de Israel para fora do Egito. Mas Moisés tentou argumentar com Deus, dando 5 razões para não ser o escolhido. Primeiro, ele disse que era insignificante. Depois, alegou que não tinha nada a dizer. Em terceiro lugar, afirmou que não seria capaz de convencer o povo de que Deus o havia escolhido. Deus, então, prometeu estar com ele e realizar milagres. Moisés também disse que tinha dificuldade para falar, mas Deus providenciou seu irmão, Arão, para ser o porta-voz. Por fim, Moisés aceitou a missão. A Bíblia dá poucas informações sobre a morte de Moisés, mas o pouco que sabemos tem um ar de mistério. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, aprendemos que Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas sua visão e sua força estavam intactas. Apesar da idade avançada, ele ainda estava em plena forma quando foi chamado para junto de Deus. Moisés morreu sozinho, no topo do Monte Nebo, com as costas apoiadas em uma rocha, olhando para a terra prometida do outro lado do Rio Jordão. Esse final enigmático dá um toque especial à vida e à morte de um dos maiores profetas de todos os tempos. Moisés nunca pôde entrar na terra prometida, embora tenha conduzido os israelitas até os limites de Canaã. Isso aconteceu porque ele desobedeceu a Deus nas águas de Meribá, em Cadés. Deus permitiu que Moisés visse a terra do topo do Monte Nebo, mas não o deixou atravessar para ela. No final de sua vida, Moisés subiu ao Monte Nebo nas planícies de Moabe, até o topo de Pisga, onde o Senhor lhe mostrou a terra prometida. Em Números, capítulo 27, versículos 12 e 13, Deus disse a Moisés para subir à montanha de Abarim e olhar para a terra que ele havia dado ao povo de Israel. Depois que Moisés a visse, seria reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Deus explicou por que Moisés não poderia entrar na terra prometida em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 51 e 52. Moisés havia quebrado a fé com Deus nas águas de Meribá, no deserto de Zim, e não havia defendido a santidade de Deus diante dos israelitas. Por isso, ele só poderia ver a terra de longe, mas não entrar nela. O episódio de Meribá é relatado em Números capítulo 20, quando os israelitas chegaram ao deserto de Zim, no final de sua jornada de 40 anos.
A comunidade se revoltou contra Moisés e Arão porque não havia água. Moisés e Arão foram até a tenda da reunião e se ajoelharam diante de Deus, que instruiu Moisés a falar com a rocha para que ela liberasse água para o povo. No entanto, ao invés de seguir exatamente as instruções de Deus, Moisés bateu na rocha 2 vezes com seu cajado, e a água saiu abundantemente. Deus considerou essa atitude uma falta de fé e um fracasso em santificar seu nome perante o povo. Deus, porém, permaneceu fiel à sua promessa e mostrou a Moisés a terra prometida, ainda que ele não pudesse entrar nela. Em Números, capítulo 20, versículos 1 a 13, vemos que os israelitas estavam frustrados pela falta de água e reclamaram a Moisés, questionando por que ele os havia tirado do Egito para morrer no deserto. Diante do descontentamento do povo, Moisés buscou orientação de Deus, que instruiu a falar com a rocha. Entretanto, Moisés agiu com raiva e golpeou a rocha 2 vezes em vez de apenas falar como Deus havia dito. O erro de Moisés nas águas de Meribá custou-lhe a entrada na terra prometida, mas sua fé e liderança o mantiveram como um dos maiores profetas de todos os tempos. Ele pôde ver a terra pela qual tanto trabalhou, mas teve de confiar que Deus cumpriria suas promessas com a geração seguinte. Deus imediatamente disse a Moisés e Arão que, por não terem confiado nele o suficiente para honrá-lo como santo, não os permitiria conduzir os filhos de Israel à terra prometida. Pode parecer uma punição severa, mas se examinarmos as ações de Moisés mais de perto, notamos que ele cometeu vários erros. Moisés desobedeceu a uma ordem direta de Deus. Deus havia instruído Moisés a falar com a rocha para obter água, mas Moisés bateu nela com seu cajado. Anteriormente, quando Deus trouxe água de uma rocha, ele disse a Moisés para golpear a rocha, mas neste caso, Deus tinha dado instruções diferentes. Ele queria que Moisés tivesse fé, confiando que a água viria sem o uso da força. Além disso, Moisés tomou o crédito pelo milagre de trazer a água, perguntando ao povo se deveriam tirar água da rocha para eles, como se fosse algo que ele e Arão fizessem por conta própria. Esse ato público de apropriação do crédito pelo milagre em vez de atribuí-lo a Deus não podia ser deixado sem correção. Deus precisava garantir que os israelitas compreendessem sua santidade. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, lemos que a rocha que deu água aos israelitas no deserto era uma representação de Cristo. No Êxodo, capítulo 17, versículo 6, Moisés golpeou a rocha uma vez, seguindo a instrução de Deus, estabelecendo uma tipologia de Cristo como nosso Redentor, como ele é retratado no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Cristo foi sacrificado uma vez por todas para a salvação do mundo. Quando Moisés golpeou a rocha novamente em Números, capítulo 20, ele quebrou a imagem que Deus havia criado ao golpear a rocha apenas uma vez, como se Cristo precisasse ser sacrificado repetidamente. Se Deus não tivesse corrigido o erro de Moisés, poderia ter surgido uma compreensão equivocada da necessidade de sacrifícios repetidos para a salvação. Assim, Deus não apenas repreendeu Moisés, mas também usou essa correção para reforçar a imagem correta de Cristo como nosso Redentor, sacrificado uma vez por todas. Como consequência, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida, criando uma nova imagem para apoiar a compreensão correta da salvação. A mensagem é clara: a fé e a obediência a Deus são essenciais, e a salvação vem por meio de um sacrifício único e definitivo. Ao impedir Moisés de entrar na terra prometida, o Senhor mostrou que a salvação, representada por essa terra, não poderia ser alcançada por meio das obras da lei, que Moisés simbolizava, mas apenas pela obra de Jesus, simbolizada por Josué, cujo nome é Yeshua ou Jesus. A punição de Moisés por sua desobediência, orgulho e deturpação do sacrifício de Cristo foi severa. Ele não pôde entrar na terra prometida. Números, capítulo 20, versículo 12. Mesmo assim, Moisés nunca reclamou da sua punição. Em vez disso, ele continuou a liderar o povo com fidelidade e a honrar a Deus.
Em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 1 a 6, lemos que Moisés subiu das planícies de Moabe ao Monte Nebo, no topo de Pisga, em frente a Jericó. Dali, o Senhor lhe mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan, passando por Naftali, Efraim, Manassés e Judá, até o mar Mediterrâneo. Deus disse a Moisés: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, que daria à tua descendência. Fiz com que a visses com teus próprios olhos, mas não irás para lá. E então Moisés, o servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e foi enterrado por Deus em um vale próximo a Bet-peor. Ninguém sabe onde está seu túmulo até hoje. Apesar de sua punição por desobediência, Moisés morreu com fé e honra. Ele foi enterrado pelo próprio Senhor, sendo o único homem na Bíblia a receber esse privilégio. Contudo, mais tarde, a Bíblia nos conta um evento dramático relacionado ao corpo de Moisés. O período de luto por Moisés durou 30 dias, excedendo o período normal de 7 dias. Todos nós sabemos como é difícil dizer adeus a quem amamos. A separação é dolorosa, seja na escola ou no cemitério. Entretanto, como filhos de Deus, não devemos nos desesperar, pois sabemos que os que partiram estão em paz na presença de Deus, livres de sofrimento, enquanto nós ainda lutamos aqui. Séculos depois, os evangelhos relatam que Moisés apareceu ao lado de Jesus no topo de uma montanha, mas ele nunca entrou em Canaã durante sua vida terrena. A sepultura de Moisés permaneceu secreta, sem uma lápide, possivelmente para evitar que se tornasse um local de adoração, considerando a propensão dos israelitas à idolatria. Além disso, há um mistério em torno do corpo de Moisés. Em Judas, capítulo 1, versículo 9, aprendemos que o arcanjo Miguel lutou com um demônio pelo corpo de Moisés. Satanás, descrito na Bíblia como inimigo de Deus e daqueles que o seguem, se rebelou contra o Senhor e foi seguido por outros anjos. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 17. Com isso, a história de Moisés tem elementos intrigantes que continuam a despertar nossa imaginação e a nos ensinar sobre a fé, obediência e os perigos do orgulho. Satanás tentou Eva a pecar no jardim do Éden, e Adão a seguiu, mergulhando toda a humanidade em uma maldição. Gênesis, capítulo 3, versículos 16 a 19, e Romanos, capítulo 5, versículo 12, falam sobre essa queda. Representado como uma serpente e também como um dragão, Satanás é descrito como um assassino e o pai das mentiras. Ele promove falsas doutrinas e astuciosamente procura manter os incrédulos na escravidão espiritual. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, está escrito que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A Bíblia dá muitas informações sobre Satanás. Ele é um ser pessoal, com mente, sentimentos e livre arbítrio, como se vê no capítulo 1 de Jó. Ele não é equivalente a Deus, mas foi criado como um anjo e se rebelou. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, aprendemos que ele não governa o inferno. O inferno foi criado como uma sentença para ele e seus demônios. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Satanás não está confinado ao inferno. Na verdade, ele vagueia pelo céu e pela terra. Jó, capítulo 1, versículos 6, 7. Ele só pode fazer o que Deus permite. Jó, capítulo 1, versículo 12. Satanás não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas comanda uma horda de demônios chamados os poderes deste mundo sombrio e as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Ele usa essa rede para tentar e enganar as pessoas, trabalhando para negar o efeito da palavra de Deus nos corações das pessoas. Mateus, capítulo 13, versículos 3, 4. Ele também cega a mente daqueles que não acreditam, para que não possam entender o Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Outro personagem importante é o arcanjo Miguel. Junto com Gabriel, ele é um dos anjos mais conhecidos da Bíblia. Seu nome,
que significa quem é comparável a Deus, reflete sua posição como defensor do reino celestial. Em Judas, capítulo 1, versículo 9, vemos um episódio curioso em que Miguel disputa com o diabo sobre o corpo de Moisés. Não sabemos quando esse confronto aconteceu, mas é provável que tenha sido durante o sepultamento de Moisés. O motivo da disputa não é totalmente claro, mas acredita-se que o diabo alegava ter direito sobre Moisés por causa do assassinato de um egípcio. No entanto, Miguel repreendeu Satanás em nome do Senhor e enterrou Moisés em um local desconhecido. A morte e o enterro de Moisés são cercados de mistério. Apesar disso, algumas coisas são certas. A palavra de Deus é verdadeira e suas profecias se cumprem. O pecado traz a disciplina de Deus, sem exceções. E Deus nem sempre revela todos os mistérios, mas honra seus servos fiéis. Em Salmo capítulo 116, versículo 15, lemos que preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte de seus servos fiéis. Essas palavras nos lembram que, mesmo em meio ao mistério e à incerteza, podemos confiar no amor e na justiça de Deus. No livro de Judas, encontramos uma advertência sobre pessoas ímpias que, baseadas em seus próprios sonhos, corrompem seus corpos, rejeitam a autoridade e insultam seres celestiais. Mas até mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo pelo corpo de Moisés, não ousou fazer acusações diretas contra Satanás. Em vez disso, ele disse: "Que o Senhor te repreenda." Isso contrasta com o comportamento dos falsos mestres que caluniam tudo o que não entendem. Eles agem por instinto como animais irracionais, e essas mesmas ações acabam por destruí-los. Judas alerta: ai daqueles que seguem o caminho de Caim, que matou seu irmão, que correm atrás do lucro como Balaão, que foi corrompido pelo dinheiro, e que se rebelam como Corá, que se opôs à autoridade de Moisés e Arão. Todos esses foram julgados por suas ações. As Escrituras nos ensinam a respeitar as autoridades legítimas estabelecidas por Deus. No entanto, os falsos mestres negam qualquer autoridade que não venha de si mesmos. Eles caluniam os gloriosos, como se vê na narrativa da disputa pelo corpo de Moisés. Ao contrário desses falsos mestres, Miguel recusou-se a condenar Satanás, deixando a repreensão para o Senhor. Os falsos mestres não compreendiam a seriedade da guerra espiritual e blasfemavam ao invés de invocar o Senhor, como fez Miguel. Essas pessoas viviam em um mundo de sonhos, desconectadas da realidade espiritual. Comportavam-se como animais irracionais, seguindo apenas seus instintos. Judas compara esse comportamento ao de Caim, que ofereceu um sacrifício sem sangue, Balaão, que ministrava apenas por dinheiro, e Corá, que rejeitou a autoridade divina ao se rebelar contra Moisés. Assim como eles foram julgados, os falsos mestres também enfrentariam a mesma consequência. Essa passagem nos ensina a ser cuidadosos com aqueles que rejeitam a autoridade e desprezam a espiritualidade. Precisamos estar atentos para não seguir os exemplos daqueles que caluniam e rejeitam o que não compreendem. Em vez disso, devemos buscar orientação do Senhor, como fez o arcanjo Miguel, confiando que a verdadeira autoridade e julgamento vem de Deus.